Boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre conservação de alimentos por tecnologias emergentes. As tecnologias emergentes preservam mais a qualidade dos alimentos e atendem demandas do mercado atual por produtos frescos, e minimamente processados. As tecnologias tradicionais, como pasteurização, congelamento, salga, etc., continuam importantes, mas muitas vezes alteram o sabor, textura e cor, principalmente no caso da esterilização, né? Do leite, a gente vê uma diferença muito grande do leite esterilizado para o pasteurizado. Agora, imagina comparar esse leite esterilizado com o leite que foi submetido a uma tecnologia emergente. Essa tecnologia emergente, ela é interessante, pois ela conserva melhor as características organolépticas do alimento, assim como os nutrientes, né? E mantém o produto processado com característica mais próximo possível ao produto in natura. Ele é considerado, eles, né, são considerados uma tecnologia verde, ou tecnologia limpa, porque tem um baixo consumo de energia e também são bem mais rápidos do que os métodos convencionais ou tradicionais de conservação de alimentos. Dentre esses métodos de tecnologia emergentes, vamos falar um pouco sobre altas pressões. O conceito de alta pressão se baseia em dois princípios, o princípio de Le Chatelier e o princípio de Pascal. O princípio de Le Chatelier estabelece que, quando um sistema em estado de equilíbrio dinâmico for perturbado por alguma força externa, o sistema será deslocado para uma nova posição de equilíbrio para minimizar o efeito desta força, que poderá ser uma redução de volume causado pelo aumento da pressão ou vice-versa. O princípio de Pascal, por sua vez, determina quando se administra uma dada pressão a um certo ponto, a mesma é transmitida uniformemente e instantaneamente em todos os pontos do alimento que foi aplicada a pressão. Processamento com alta pressão não tem etapas de aquecimento ou de resfriamento, e os ciclos de pressurização e despressurização são rápidos, reduzindo o tempo de processamento quando comparado com o tratamento térmico. Então, esse sistema de altas pressões, o alimento ele recebe uma pressão bem elevada e essa pressão se distribui uniformemente no alimento, de forma instantânea. Então, ele é considerado um método de tratamento de conservação de alimentos com um tempo bem reduzido em relação às outras formas de conservação de alimento. Ela recebe uma pressão entre 400 a 600 megapascal, já é o suficiente para eliminar micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Ela também pode trabalhar com temperaturas entre menos 20 graus Celsius até 40 ou até mesmo 60 graus Celsius, se for preciso, né? Num determinado tipo de alimento. Temos também os pulsos elétricos. Pulsos elétricos a definição é um método não térmico que aplica pulsos elétricos de alta voltagem para inativar micro-organismos e enzimas. A aplicação de pulsos elétricos de alta voltagem, geralmente de 20 e 80 kV por centímetro, são aplicados em alimento colocado entre dois eletrodos. Os campos elétricos levam a uma redistribuição de cargas na célula, criando poros na membrana celular
um processo chamado de eletroporação. A eletroporização, especialmente a irreversível, pode danificar as membranas dos micro-organismos, inativando e também desativando enzimas. Então, esse método de pulsos elétricos de alta voltagem, então, são pulsos, né, que o alimento recebe e esses pulsos elétricos que são responsáveis pelo rompimento das membranas celulares dos micro-organismos, também das suas enzimas. O princípio é a aplicação de pulsos elétricos curtos e de alta intensidade que rompem as membranas celulares. O efeito é a inativação dos micro-organismos e enzimas. Uso comuns em sucos, bebidas, purês, batatas pré-fritas. Tá aqui um esquema, né, onde vocês olhem com calma como que funciona esse equipamento. Quais são as vantagens? Preserva a cor e sabor natural e é um processo muito rápido. Então, como eu falei inicialmente, essas tecnologias emergentes, elas são muito mais rápidas do que as tecnologias tradicionais, economizam mais energia, por isso é considerada tecnologia verde. E o alimento, ele se aproxima, as características dos alimentos se aproximam mais aos alimentos in natura. Ultrassom de alta intensidade. Esse equipamento de ultrassom de alta intensidade utiliza ondas sonoras para criar cavitação, um processo que desintegra estruturas celulares e inativa micro-organismos, prolongando a vida útil de alimentos sensíveis ao calor. Essas tecnologias emergentes, elas são, como eu falei, ela é considerada melhores tecnologias do que as tradicionais, porque conserva mais as características dos alimentos, principalmente aqueles alimentos que são mais sensíveis a altas temperaturas, né? As ondas de alta frequência criam bolhas de vácuo em um líquido. O colapso violento dessas bolhas gera forças físicas, calor e pressão elevadas, que causam a desintegração das células de micro-organismos e a ruptura de estruturas celulares dos alimentos. O efeito mecânico do ultrassom pode danificar o invólucro citoplasmático das bactérias e leveduras, levando à sua inativação. Como funciona? Ele emite ondas sonoras que causam cavitação, produzindo microbolhas que se expandem e colapsam, destruindo células microbianas. A aplicação em leite, suco, limpeza de superfície, amaciamento de carnes. Vantagem: baixo impacto térmico. Pode ser combinado com calor, que é chamado de termo-ultrassom, ou também pressão. Aí, hoje a gente fica por aqui, na próxima aula a gente continua, ok? É interessante vocês observarem que essas técnicas de conservação de alimentos, eu volto a bater na mesma tecla, são as tecnologias de conservação de alimentos mais modernos, né? Porque tem aqueles métodos tradicionais, como defumação, salga, e essas são antiguíssimas, né? Muito antigas. Então, temos a pasteurização, esterilização, que são as mais utilizadas, mas agora temos essas tecnologias, que a gente chama de tecnologias emergentes. Elas fornecem os alimentos com característica mais próxima ao in natura. As máquinas, os equipamentos, obviamente, são mais caros, né? Mas, em compensação, elas são consideradas tecnologias verdes ou limpas,
porque necessita de menos energia no seu processamento, já que elas não trabalham com calor, né? Elas são chamadas de tecnologias emergentes ou métodos de conservação não térmicas.